O voto em trânsito é uma oportunidade dada ao eleitor para votar fora de seu domicílio eleitoral. Essa forma de votar foi adotada pela primeira vez em 2010 e, na época, o voto em trânsito só valia apenas para o cargo de presidente da República e também estava disponível somente nas capitais. Com a reforma eleitoral de 2015, o voto em trânsito foi estendido aos municípios com mais de 100 mil eleitores e aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Em Codó, o voto em trânsito não é válido para aqueles eleitores que estão em outro estado e desejam votar aqui na cidade. De acordo com o cartório eleitoral de Codó, o eleitor codóense pode requerer o voto em trânsito aqui no cartório da cidade e indicar o local que deseja exercer seu direito de voto. O voto em trânsito é para aquelas cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, se o eleitor que tem domicílio eleitoral e não vai estar no seu domicílio eleitoral, ele pode requerer sua transferência temporária para alguma cidade que tenha mais de 100 mil eleitores, certo? E aí, no caso, se ele, dependendo da situação, ele pode votar para todos os cargos em disputa ou só para o cargo de presidente. Por exemplo, o eleitor que tem o domicílio eleitoral dele aqui em Codó e que vai estar no primeiro turno em São Luís. Então, ele pode se dirigir para o cartório eleitoral daqui ou então qualquer outro cartório eleitoral e solicitar essa transferência, certo? No primeiro turno, ele, estando lá em São Luís, ele vota para todos os cargos, porque o domicílio eleitoral dele é aqui no estado do Maranhão, certo? Agora, se no segundo turno ele estiver em outro estado, ele só vai conseguir votar para o cargo de presidente. Esse procedimento ele é realizado até o dia 23 de agosto. Então, o eleitor que está ciente que não vai estar no seu domicílio eleitoral e deseja votar, ou no primeiro ou segundo turno, ele tem até o dia 23 de agosto para solicitar, para se dirigir a qualquer cartório eleitoral do Brasil e solicitar uma transferência temporária. Outra questão também importante que está sendo disponibilizado pelo TSE para o eleitor com deficiência é a solicitação do pedido de mudança temporária para uma seção com acessibilidade. No município de Codó, o chefe de cartório da 7ª Zona, Ivo Pinheiro Bento, explica que não há uma seção específica para os eleitores com deficiência. Porém, existem as seções na qual as pessoas com deficiência votem em urnas já adaptadas em seu próprio local de votação. A gente consegue identificar qual seção eleitoral o eleitor com deficiência vota. Isso porque quando ele faz o atendimento aqui, ou seja, alistamento, transferência ou revisão, o atendente identifica que ele possui alguma necessidade especial e encaminha ele para uma seção para ele votar juntamente com o eleitor que não possui deficiência. Então, cada local de votação tem uma seção específica, certo? Que os portadores de deficiência votam juntamente com os portadores de não deficiência, certo? Já tem um local já adaptado. Sim, especialmente para ele. Exatamente. A gente consegue visualizar, a gente consegue verificar que nessa seção, embora não seja uma seção específica só para deficiente, mas a gente consegue colocar lá todos os eleitores que, de alguma forma ou de outra, possuem alguma necessidade, certo? Mas, de todo modo, caso o atendente não consiga verificar, ou então o próprio eleitor que tem alguma deficiência não falou para o atendente, né, que ele precisa de necessidades especiais, todas as sessões eleitorais, a urna eletrônica possui o voto em braille, né, na tela e dispõe de fone de ouvido. Assim, o eleitor que possui alguma deficiência visual ou auditiva, ele consegue votar normalmente em qualquer sessão, não precisa ser uma sessão específica.